noite, irmãos. Bom ver vocês mais uma vez. Já tem um tempinho que eu não venho, né? Agora a gente tem a Rafa também para intercalar, então tá dando mais tempo de intervalo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, cumprindo esse chamado. Cada dia mais convicta de que como é bom e como é importante esse trabalho, né? E agora eu vou dar início a um novo estudo, né? Uma pós-graduação voltada para a terapia familiar. Então peço que vocês incluam na oração de vocês. Senhor, estudo são 18 meses aí para frente, mas eu tenho certeza que um curso que vai agregar muito no trabalho que já está sendo feito aqui, no que, né, a gente tem mais por vir aí, porque família, vamos cuidar de famílias, né? Então vou me aprofundar bastante nesse tema para a gente conseguir ajudar, né, cada vez mais pessoas e a cidade e a nação e onde Deus levar a nossa voz. Vamos orar primeiro para abrir aqui o nosso momento. Amado Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia especial, na Tua presença. Obrigada, Pai, pela Tua casa. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por podermos declarar, Senhor, com convicção no nosso coração, como disse no louvor, que o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de cada um aqui. Como é bom podermos confiar no Teu cuidado, Senhor, porque quem poderia cuidar melhor de nós, senão o Senhor? E é muito bom, Pai, nós te agradecemos por isso e estamos aqui pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que se renova todos os dias da nossa vida, nos permite estarmos aqui com saúde, estamos aqui com sede de Te conhecer, de aprender mais de Ti e conhecer hoje um pouco mais do Teu amor. Fala conosco, Senhor, que essa palavra seja ministrada pelo Teu Espírito Santo e que ela venha penetrar em cada coração aqui conforme o Teu desejo, a Tua vontade, a necessidade dos Teus filhos. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo. Amém. Irmãos, hoje eu trouxe somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E as crianças também, né? Vamos dar para as crianças. Vocês estão aí. Eu gosto quando eu consigo preparar assim, um materialzinho que de alguma forma fica mais com vocês e vocês conseguem processar melhor, um pouco melhor, né? Bom, o tema de hoje é 4 formas de amar, né? A gente ouve muito falar de amor, né? Cada um, se eu for perguntar aqui para cada um, o que é amor para você? Tenho certeza que terão definições diferentes, mas de repente com a mesma percepção, não tão profunda, não tão bem definida do que é o amor. E como que a gente sabe que a gente precisa de amor, a gente precisa amar, que isso é uma necessidade nossa, mas a gente não conhece muitas vezes, né? Não para pensar assim, de onde vem isso? De onde vem o amor? Que sentimento é esse? Né? E mais ainda, o que é o amor? Quem é o amor? Né? Então a gente tem um modelo que nos mostra o que é o amor de verdade, que é amar, como que a gente deve fazer, usar essa palavra, usar esse sentimento. Né? O amor, ele eu digo que ele não é um sentimento, ele não é uma emoção, ele é uma ordem, ele é um verbo. Né? Todos nós devemos amar. Amar é uma ordenança, é um mandamento. E assim, vamos lá, existem 4 formas de amor. Essas 4 formas estão na Bíblia também, tá? Tem passagens que explicam. Esse estudo que trouxe essa definição, ele é original do grego, então as palavras que vocês vão ver aqui, elas são meio um pouquinho diferentes, são estranhas a princípio, mas é por isso, tá? Que elas têm origem no grego e aí faz essa tradução um pouquinho diferente. Mas então hoje eu vou explicar para vocês um pouco
dessas 4 formas de amor e como que a gente aplica cada uma delas na nossa vida e como é importante entender isso para a gente conseguir também alinhar nossas expectativas com relação aos outros, com relação a nós mesmos, aquilo que nós podemos entregar, e assim trazer um pouco mais de equilíbrio para as nossas emoções. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, fica muito difícil. Vocês vão ver aqui como que isso aqui ajuda a gente a organizar um pouco as coisas dentro de nós, né? Colocar cada coisa no seu lugar, né? Dar o devido valor para cada coisa, saber fazer essa separação. Isso é fundamental para que a gente consiga ter equilíbrio, controle emocional, ter mais consciência das nossas emoções, tá? Então, tem uma introduçãozinha aqui que diz, né? Mateus 22, 37 e 39, diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu falei, uma ordenança, né? Ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, então eu posso amar a Deus só com o meu coração, sem o entendimento? Posso. Eu posso amar a Deus só no entendimento e sem o coração? Posso também. Então, existem níveis diferentes, existem formas diferentes de amar. E aqui Deus nos dá essa ordenança, né? O mandamento é esse: ame o teu Deus de todo o teu coração. E depois, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro você ama a você, para que você consiga amar o próximo como você se ama. Então, o teu amor por você mesmo vem primeiro, certo? Mas essa consciência, como que eu aplico esse amor? Porque a gente tem que ter muito cuidado quando as pessoas falam muito em amor próprio. Você tem que ter amor próprio, tem que ter amor próprio. O amor próprio não é se colocar acima do outro, mas é aquela historinha da máscara do avião, sabe? Que primeiro você põe a máscara em você, depois você põe na pessoa que está do seu lado. Então a gente precisa se amar para saber amar o outro. Se eu não sei me amar, eu não vou saber amar as outras pessoas, não vou saber amar o meu próximo. Então, vamos entender como que são esses amores, né? Como que funciona. Então, no grego antigo, diz aqui, ele classifica o amor em 4 tipos diferentes. O primeiro é o amor estorge, que a gente chama, tá? É o amor pelos familiares, as pessoas mais próximas. Como que a gente explica esse amor? Esse amor é um amor natural. O amor da mãe para o filho, o amor do filho para a mãe, ele é natural, né? Por que eu amo minha mãe? Porque eu nasci dela. Foi o primeiro contato que eu tive na vida, né? De amor. Então é natural que o meu amor por ela é um amor natural. Eu não escolhi ter, né? Ele nasce. À medida que você vai crescendo, vai entendendo, você tem aquela dependência ali, esse nível de amor. É o amor da família, né? E os laços vão... O que se ama? Às vezes, né, tem sempre um parente que é meio problemático, mas a gente ama. O que a gente ama? A gente ama no nível do amor estorge, é um amor familiar, é um amor de parentesco, é um amor do filho, da mãe, é um amor natural, ele faz parte do nosso laço, tá? A gente não escolhe muito, ele tá aqui, a gente sente. O amor pela avó, o amor pelo avô. Você só ama porque é tua avó e teu avô, né? Se não fosse, você não teria esse amor, você nem conheceria. Então, por conhecer sobre essa condição, você o ama, tá? Então, aqui ele explica, é um amor natural. Através desse amor, compartilha-se felicidades de uma convivência mais próxima. Importantes experiências no âmbito familiar. Então, esse amor é aquele amor que nasce mesmo das experiências da família. E o Deus também sente esse amor pela humanidade. Pois quando o homem aceita Jesus em seu coração, ele passa a fazer parte da família do Pai. Então, ele passa a ser filho. Então, quando nos tornamos filhos,
nasce esse amor em nós, um amor de paternidade. A gente começa a entender ali que temos um pai, né? Então agora eu sou filha, então agora eu aceitei Jesus no meu coração, eu sou filha, eu passo a fazer parte da família, né? E aí vamos na referência lá em 1 João, eu podia ter marcado, esqueci desse detalhe. Meu Deus, que perdido. Quem achar aí, se quiser ler, eu estou perdida na minha Bíblia aqui. 1 João 3:1. Vede que grande o amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não concedeu a Ele mesmo. Não conheceu a Ele mesmo. Então, esse amor, ele é muito importante. Por quê? É um amor que une a família, que motiva a gente, né, como ser humano, a ajudar aqueles familiares nos momentos difíceis. O que você vai, de repente, ajudar alguém, cuidar de alguém? Né? Que você o conhece como sua família. E aqui em 1 João, ele diz, né, primeiro ele vede, ele exalta, que grande amor nos concedeu o Pai, quando nos tornamos filhos, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é uma dádiva, isso é um presente, isso é muito amor, Deus nos permitir isso. Por essa razão, o mundo não nos conhece, né? Por quê? Porquanto não conhece a Ele mesmo. Então, se o mundo não entende que quem é Deus, quem é o amor, ele não vai reconhecer em nós também esse amor. Então, o mundo desconhece, é como se ele dissesse assim, o mundo desconhece a gente, porque desconhece a Deus. Então, o mundo desconhece o amor, porque desconhece a Deus. Então, o que a gente tem visto muito hoje, as pessoas, o amor de muitos se esfriando e muitos que não chegam a conhecer o amor. A gente quer amar, a gente sabe que essa é uma necessidade, mas a gente não conhece quem é o amor de verdade. E ainda assim, Ele nos concede esse amor de Pai quando nos tornamos filhos dele. Então, esse é um nível de amor, tá? O amor histórico. O segundo tipo de amor é o amor filia. Esse amor, ele é um amor relacionado às amizades. Diferente dos nossos parentes, os amigos a gente pode escolher, né? Então, a gente pode escolher a quem amar como amigo. E aqui vai uma ressalva muito importante que eu sempre passo para os jovens, porque existe uma tendência muito grande hoje, né? O termo amiga, amigo, ficou comum. Essa palavra, ela é, ai, minha amiga, qualquer uma é sua amiga, conheceu hoje já tá amiga, né? Ai, amiga, tudo bem, amiga? A gente fala assim até meio que brincando mesmo. Mas o verdadeiro sentido dessa palavra está relacionado ao amor. Então, eu preciso amar para que seja amigo. Só que o amor de amigo, ele não é natural, ele surge de uma relação de interesse. Que pode ser um interesse muito nobre, pode ser um interesse num propósito, pode ser uma mesma visão de vida, mas há uma necessidade de troca, há uma necessidade de haver afinidade, gostar das mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, né? Tem muitos amigos, eu, por exemplo, que vim morar pra cá, tenho muitas amigas lá, mas muitas amizades que eu jurava serem amizades mesmo, que estavam comigo desde a época da escola, hoje simplesmente se perderam. Umas, inclusive, por questões políticas. Então, se não há, em determinado momento da amizade, se não há a mesma afinidade, se não há mais o mesmo interesse, essa amizade se rompe. E é importante a gente entender isso até para a gente saber compreender o outro, né?
Porque qual é a minha expectativa com relação ao amor de um amigo? E os jovens, eles sofrem muito com isso. Ah, minha amiga não fala mais comigo, não sei o que aconteceu, que não me procura mais, e aí eu tenho vontade de falar com ela, mas não falo, fica, né? Até que ponto isso era uma amizade verdadeira? Até que ponto essa pessoa, você poderia estar entregando a amizade para ela, mas ela não está te entregando a mesma amizade, ela não entende da mesma forma. Então a gente precisa saber alinhar nossa expectativa. E com o amor, para que a diferença do outro não magoe a gente. Quando, por exemplo, eu perdi essas amizades, são 3 inclusive, simplesmente porque a minha opinião política é diferente. De verdade. Amigas assim que me acolheram em momentos muito difíceis, amigas da vida, amigas, best friends. Né? E simplesmente porque eu sou a única do grupo que pensa diferente, o meu amor por elas não mudou. E é sempre isso que eu falo. Eu amo vocês do jeito que vocês são, independente da opinião de vocês, eu as amo. Mas a gente não pode mais sentar para conversar. Concorda? Porque eu não posso falar nada. E eu nem falo nada mesmo, porque eu nunca entrei nesse assunto com elas. Só por saber e por ver minhas opiniões, coisas que eu posto e tal, elas se sentem tipo, não pode mais, Juliana não pode mais fazer parte disso. Tudo bem. Eu estou em paz com o meu coração e com o meu amor por elas. Então, o amor que eu tenho por elas é diferente do amor que elas têm por mim, né? A relação de amizade, ela não se sobrepõe a uma divergência de opinião. Então, a amizade, ela está muito relacionada a isso. A uma troca de interesse. É preciso que haja uma troca, é preciso que haja uma reciprocidade. Tem amigas que se perdem por falta de contato, tem aquelas amigas que você pode ficar 1 ano longe, que quando você vê vai ser a mesma coisa, você não precisa estar ligando toda hora o tempo todo. Mas não tem gente que cobra, fulano não liga, você nunca me liga, você não me procura, essa pessoa não entendeu qual é o sentido que está amizade. Entendeu? Então a gente precisa compreender isso para poder alinhar a nossa expectativa com relação ao outro e sofrer menos. Não deixar que isso afete a nossa maneira de amar, tá? Mas isso é natural, esse amor filia, esse amor amigo, de amizade que as pessoas dizem que tem, ele é assim. Você escolhe quem amar, porque, né, pelos interesses, enfim, e ele é um amor que, de certa forma, ele é superficial. Ele pode acabar a qualquer momento. Depois da homofilia, deixa eu ler aqui primeiro em Romanos 12, 10, para a gente entender, posso perder as referências. Já tá? Pode ler, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aí, o amor fraternal, é esse amor filia, o amor dos amigos. E ele fala aí para a gente preferir honrar uns aos outros. Então, assim, esse tipo de amor eu preciso doar, né? Como diz, pelo outro. Quando essa troca não acontece, quando não há a mesma reciprocidade do outro lado, esse amor se rompe, tá? E em João 15, gente, eu estou muito perdida, não acabei de ouvir. João 15. Posso ler? Pode. Vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, está sendo dito aqui, né? Já não vos chamo servos, porque o servo é diferente do amigo. Quando ele diz, chamo-vos de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos
os tenho dado a conhecer. Não é assim com os nossos amigos? A gente conta as coisas, o amigo sabe o que a gente está fazendo, né? Sabe o que a gente faz, a gente conta as coisas para ele. É assim que funciona a relação de amizade. Então, se você não tem essa confiança na pessoa, de estar trocando, né, de estar contando certas coisas, isso não é uma amizade. Não deve ser classificado como amigo. Amigo é essa pessoa para quem você pode contar. Amigo é aquela pessoa que sabe o que está acontecendo na sua vida, que está se passando. Que você tem essa confiança, você tem essa liberdade. Tanto ele de te contar as coisas, quanto você de contar para ele também. Então, veja que hoje, quando eu falei até que esse amor é um mais superficial, porque o sentido da palavra amizade está muito banalizado, está muito simples. Todo mundo é amigo. Mas se a gente for pegar na origem mesmo, né, o que é uma amizade é muito profundo. É uma escolha muito profunda, é uma confiança muito profunda. É a pessoa que frequenta a sua casa, é a pessoa que está ali dentro, que sabe da tua vida, que sabe das tuas dores, que você pode contar e confiar. Quantas pessoas hoje você pode fazer isso? Quantos amigos verdadeiros você tem? Então não se perturbe se alguém simplesmente foi embora da tua vida. Se uma amizade, sabe? Se a pessoa não te procura, tá bom, é colega, esse é um coleguismo, isso não é amizade. Amigos são poucos, raros, se tivermos, né? Porque o nosso verdadeiro amigo está aqui. Mas existem relações de amizade muito profundas. Tem gente que tem mais liberdade e intimidade com um amigo do que com um irmão, em alguns casos. É possível que haja essa amizade verdadeira, isso existe, é um tipo de amor. Tá? Só que por isso que é importante entender para a gente classificar melhor as pessoas. Muita gente que a gente chama de amigo, que a gente considera amigo, não é amigo. Não é para a partir de amanhã você falar, né, sair mais, falar, não é mais minha amiga, não é isso. Mas no sentido você vai compreender. Para você não exigir tanto dessa pessoa, que você também não pode entregar tanto assim para ela. Então, tem que haver um equilíbrio. Então, vamos começar o amor eros. O amor eros é um outro tipo de amor que também tem sido muito banalizado, mas é aquele amor entre homens e mulheres. É o amor romântico, é o amor da paixão, é o amor extremamente necessário, importante, fundamental. O amor eros, ele descreve a relação íntima entre o homem e a mulher. Eu botei aqui como referência Mateus 19:6. Um texto muito conhecido de todo mundo, né? Principalmente dos casais que vão casar, muita gente usa essa referência. Mateus 19:6 diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É uma ordem. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Essa união, ela se dá através desse amor, eros. É o amor carnal, é o amor da atração física, é o amor que conecta o homem com a mulher quando eles se tornam uma só carne, né? Que é uma forma simbólica de expressar, mas na prática também é assim, quando o homem e a mulher se tornam um, né? E na vida, a partir desse momento, é tão profundo essa passagem, depois eu fiquei pensando, eu falei, caramba, olha o que Deus já estava dizendo, né? Esse ato que às vezes a gente fala assim, tornar-se uma só carne, vamos viver, agora é a tua vida, é a minha vida, a gente vê dois corpos separados, né, sendo um. Mas isso está muito relacionado ao ato sexual. É quando de fato o homem e a mulher se tornam uma só carne. Então, é um amor que precisa ser
muito cuidado, muito reverenciado. Um amor precisa que assim, Deus está neste amor também. E aí o que acontece hoje na sociedade? As pessoas querem ser uma só carne sem a consciência desse amor. E isso traz muita marca, isso traz muitas dores, isso traz frustrações, isso traz problemas emocionais gravíssimos, porque há uma conexão espiritual. Isso aqui, essa união de dois virarem um, isso é para matrimônio. Isso é quando deixam a pai e mãe para se tornarem um. Não dá para banalizar. Você quer ser um com uma pessoa que no dia seguinte você não sabe nem o nome direito, você não sabe nem se vai te ligar, se não vai. E é assim que as pessoas estão fazendo. A distorção das coisas. Então, esse amor eros, que é esse amor que satisfaz os desejos, como diz aqui, muitas pessoas consideram o amor eros por si só, quando pensam assim, é só o eros, né? A palavra erótico, inclusive, vem do amor eros, tá? Mas por conta do cunho sexual, tá? Mas não tem nada, o erótico ele está com a ausência do amor. Por si só, quando falam, por si só ele é ruim, mas não é. Ele também foi criado por Deus, e quando vivido de acordo com a palavra, diz aqui, ele se torna algo bom e essencial. É esse amor que une uma família, um marido e mulher, que dá permissão de dois surgirem uma vida. É através desse amor que uma família nasce. É através desse amor que uma família se desenvolve. Então é importante entender, quando eu pelo menos tinha muita dificuldade quando lia, algumas vezes eu ouvia pregações que falavam que eu tinha que deixar, as pessoas tinham que deixar pai e mãe, ou que ainda que seu pai e sua mãe te abandone, essas coisas assim, falava, mas como assim, Porque se é amor, como é que abandona? Se é amor, como é que eu deixo? Então a gente precisa entender que são de tipos diferentes, formas diferentes de amar. Mas nesse caso, quando você deixa pai e mãe, você não deixou de amar pai e mãe. Só que é o amor por família. Você vai continuar amando, você vai continuar cuidando, você vai continuar tratando ali, mas um amor completamente diferente do teu marido, por exemplo. É diferente esse amor. São formas diferentes de amar. São formas diferentes de entregar. Então você não pode esperar, por exemplo, o marido, a mulher, que o teu cônjuge te entregue o mesmo tipo de amor que o teu pai e que a tua mãe. Ou que um amigo. Parece bobo, mas a gente vê muito isso, casais com conflitos por causa de amizade. A mulher encontra um amparo num amigo que não encontra no marido. Ou o homem encontra numa amiga o carinho que não encontra na esposa. E fica fazendo essas comparações. São coisas completamente diferentes. Precisam ser tratadas de forma diferentes. O marido que quer que a esposa seja mãe, a mãe que quer que o esposo seja pai. São amores diferentes. Esposas que amam os filhos de uma maneira e anulam simplesmente o amor pelo marido. São níveis diferentes de amor. Eu fico às vezes incomodada quando eu vejo fotos de pessoas que põem assim, põem a foto dos filhos e põem assim, minha vida todinha. Coitado do marido, cadê o marido na foto? Ou seja, se a vida todinha está ali nos filhos, então cadê o marido na foto? Não pode, tem que saber separar. E os filhos precisam entender isso. São amores diferentes, precisam de atenções diferentes, precisam de formas diferentes, de tratos diferentes. Não é que um é
mais do que o outro, não. Você só precisa entender como cada um funciona. E o que esperar também das pessoas. Se o teu marido ele precisa te dar um amor de marido, a tua esposa precisa te dar um amor de esposa. Se baseado na palavra, se com o cuidado da palavra, ele é bom e ele é essencial. O prazer é essencial, né? A relação do casal é essencial, a intimidade é essencial. E isso precisa ser feito com amor. Isso é amor. Isso é um ato de amor. Então não entregue esse tipo de relação para pessoas que não se amam. Você vai se contaminar. E aí diz aqui em Efésios 5, 21, 28. Efésios 21 a 28 ou 21 a 28. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santifique-se, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Eu acho lindo esse versículo 27, eu sempre me arrepio quando eu leio ele. E olha que lindo que Deus está dizendo. Ele está falando aqui do amor eros. O amor da esposa pelo marido, a submissão que muita gente bate na tecla, né? O feminismo, o ativismo feminista, para que você não seja submissa, mas a tradução da palavra, o significado real da palavra submissão é você estar abaixo de uma missão. Então, qual que é o papel da mulher? Ser auxiliadora do marido, apoiar ele na missão dele. Não é baixar a cabeça, não é nesse sentido que vem sendo distorcido. Mas você estar você se colocar como um apoio, como um suporte para que o seu marido cumpra a missão. O que acontece hoje? Alguns homens, a maioria, estão sem missão. Que missão? A que missão você tem apoiado? Né? Que missão eu vou apoiar? Como que eu vou ser submissa se o meu marido não tem uma missão? Então, por isso aqui na palavra, Deus dá a direção tanto para o homem quanto para a mulher. Se o homem entende como amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e como diz aqui nesse versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Gente, um homem que consegue cuidar da sua esposa com esse zelo, sabe, de apresentar ela como uma esposa, como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem defeito ali, sem mácula, sem rugas. É um cuidado muito especial. A missão dele é cuidar dela, é cuidar da família, é ser o provedor, é ser o cabeça. Então é óbvio que quando se um homem se dispõe a amar dessa forma, a mulher tem que se dispor a apoiar essa missão. Tem que haver essa relação de amor. É uma doação. Ele cuida de mim e eu cuido dele. A missão dele é cuidar de mim e o meu papel é apoiar essa missão dele. Por isso é tão importante entender esse amor. É um nível de amor diferente. É um tipo, uma forma de amar diferente. Exige de nós capacidades diferentes.
Porque a gente sabe numa relação de matrimônio como é difícil. Mas é com amor que se trata, que se resolve. E a intimidade do casal é um ato de amor. Então está dentro disso aqui. Precisa ser estruturado. Aqui existe uma estrutura, uma forma de amar, que é diferente das outras. Toda vez que a gente busca em alguém esse amor eros, sem essa consciência, você vai se frustrar e você vai se doar demais. É isso que acontece na nossa juventude com as paixões. A gente acha que isso aqui, aquele foguinho, aquela, né, a paixãozinha que a gente sente, o namorinho, é amor. Se entrega tudo, né? Dá tudo, para de estudar, tá? Esquece a vida para viver aquilo ali, como se aquilo fosse um amor. E não é amor. Não é amor. O amor é muito mais profundo. O que eu quero que vocês captem assim, seja no nível familiar, seja no nível de amizade, seja no nível do romance, o amor é muito mais profundo do que isso que a gente está vendo por aí. Tá? Tem uma frase que diz: o amor o amor não é isso que muitos falam, mas é isso que poucos fazem. Então é muito fácil falar que ama, que é amigo, que sem entender o real sentido da palavra. E aí vem o amor ágape, a quarta forma de amor, que é o amor incondicional e perfeito de Deus. Esse amor que a gente recebe gratuitamente, esse amor que nos torna filhos, que nos faz ser chamados de amigos, que nos capacita para amar o próximo, que nos dá a oportunidade de termos família, sermos família, criarmos e gerarmos família. Para se ter uma ideia da importância desse termo, o termo ágape, em todas as suas formas, que ele aparece às vezes como verbo, às vezes como substantivo, às vezes como um adjetivo, ele aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento. É um amor incondicional e perfeito de Deus, encontrado em 1 Coríntios 13, um texto também muito conhecido, já virou até música. É descrito como altruísta, justo, verdadeiro, paciente e está acima de todos os outros. Outra característica é que ele é um amor infinito e é concedido à humanidade imerecidamente, ou seja, todos nós recebemos esse amor mesmo sem merecer. É o único amor que é incondicional. E é por meio desse amor que a gente se torna capaz de sermos bons, sem esperar nada em troca. E a nossa busca, né, em conhecer Jesus, em aprender de Jesus e compreender quem somos, é para que a gente consiga alcançar esse nível de bondade. Uma bondade que entrega sem esperar nada em troca. A bondade que está envolvida no trabalho social, a bondade no nosso dia a dia de olhar para alguém e oferecer ajuda, a bondade de liberar perdão. Quando a gente perdoa, a gente não está esperando nada em troca. Então, esse amor, que é o mesmo amor que Deus entrega para nós, é o que a gente tem que perseguir. E ele parece ser o mais difícil. Parece assim, nossa, como que eu vou amar a humanidade? Como que eu vou amar o meu próximo como Jesus amou? Mas é o mais simples de ser executado. É só a gente trazer o tempo todo a nossa consciência quem nós somos. Relembrarmos quem nós somos e quem nós somos para Cristo. Nós somos pó. Nós não somos nada. Qual que é a nossa missão nessa terra aqui? A gente vem, a gente está querendo construir uma vida, ter casa, carro, trabalho, dinheiro, né, amizades, amores e tudo mais. Mas qual que é a nossa verdadeira missão?
representar o amor na terra, sermos espelhos de Jesus, sermos espelhos do amor, saber amar as pessoas. E tem o pastor Cláudio Duarte, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, eu gosto muito quando ele diz: você não precisa gostar de todo mundo, mas você tem que amar todo mundo. Como assim? Você não precisa gostar. Tem gente que, cara, é calo no sapato, tem gente que não dá pra você estar perto, tem gente que é chato mesmo, tem gente, né? Tem no Natal lá aquele parente que sempre cala tumulto, né? Não, então vou fazer o Natal sem o fulano. Você não precisa gostar dele, mas precisa amar. O amor que sobrepõe a isso. É o amor que vai atender uma necessidade, é o amor que vai ter um olhar atento para um cuidado. Então você não precisa estar junto o tempo todo, você não precisa conviver com a pessoa, você não precisa ser amigo dessa pessoa, você não precisa nem conhecer essa pessoa para que você tenha uma atitude de amor por ela. E é esse amor que a gente precisa buscar e desenvolver. Sem esse amor, nenhum outro atinge a profundidade que se propõe. Por que o amor filia está tão superficial? Por que o amor da família está superficial? Né? Pais que não falam com filhos, filhos que brigam com pais, e aquela coisa. Por que o eros, o amor entre os homens e as mulheres, está tão superficial? Porque falta o ágape no meio disso tudo. Falta o entendimento, a compreensão do que é amor. Que eu só vou conseguir amar meu marido se eu entender o amor ágape, o amor de Deus para mim. Eu só vou conseguir amar um amigo se eu entender o amor de Deus para mim. E eu só consigo amar minha mãe, minha irmã, se eu entender o amor de Deus. É um amor que envolve todos os outros, é um amor que dá direção a todos os outros. É um amor que traz consciência, é um amor que traz paz, é um amor que traz sabedoria. Esse é o amor ágape. E é o amor que Deus espera que a gente tenha, como ele diz lá na primeira citação que eu coloquei de Mateus. Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É com esse amor. Ele tem, na passagem de Pedro, tem uma passagem que conta lá em João, né? Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Na tradução, na versão original, ele pergunta: Pedro, você me agapau? Que é o verbo, né? Você me agapa? E Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te filia. E ele fala isso por 2 vezes, né? Pergunta 2 vezes: você me agape? E ele diz: o Senhor sabe que eu te filia. E na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me filia? E aí Pedro se entristece e responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te filia. São tipos de amor. Então o que Jesus estava perguntando para ele? Você me ágape? Você me ama com esse amor ágape? E Pedro disse para ele: o Senhor sabe que é um outro nível de amor, é um outro tipo de amor. Por isso ele se entristece. Mas Jesus não se entristece, pelo contrário, ele manda ele apacentar suas ovelhas. Ali Jesus estava tratando com Pedro por conta das 3 vezes que Pedro negou Jesus, né? Algumas interpretações dizem que é uma forma de Jesus trazer a memória de Pedro, o que aconteceu e tudo mais, mas só para deixar claro o amor de Jesus. Outros dizem que Jesus, ele compreende quando a gente não o ama no nível ágape, né? Então tem algumas explicações aqui. É óbvio que ele compreende as nossas limitações, mas não é o que ele espera de nós. Ele espera de nós que a gente consiga absorver esse amor, consiga replicar esse amor, consiga compreender esse amor. E através do amor ágape a gente consiga amar a nossa família, amar os amigos e amar os nossos cônjuges. Né?
porque aqui esse amor ele vai muito além de amor. Isso aqui é um amor mesmo de intimidade, um amor que requer intimidade. Então, Deus deseja que as pessoas sigam o seu exemplo e manifestem esse sentimento para com o próximo, como forma de gratidão pelo amor dele manifestado a toda a humanidade. Então, esse amor que a gente precisa exercer como forma de gratidão, que a gente recebe ele todos os dias sem merecer. Então, a gente não tem que ficar medindo para quem eu amo, quem eu deixo de amar. A gente tem que saber amar cada um de uma maneira, cada um dentro do que aquela relação propõe, mas a todos eles o amor ágape se aplica, o amor de Deus, o amor supremo, o amor incondicional. Então, quando a gente consegue se doar para o próximo dessa maneira, a gente alcança o que é o amor de verdade. E aí eu coloquei um papelzinho atrás para vocês fazerem em casa, né? Só como forma de reflexão e de consolidação do que vocês entenderam. Se surge dúvida, se não entendi isso, pode depois mandar mensagem, pode vir na próxima semana, a gente tira essa dúvida. Mas eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque o equilíbrio das nossas emoções, ele depende muito da ordem que a gente dá para as coisas e para as pessoas da nossa vida. Então, às vezes, a gente está colocando amigo no lugar de família, família no lugar do marido, da esposa, sabe? E aí a gente se desordena. Isso aqui é só para a gente começar a ter clareza, que vocês consigam, de repente, ter um pouco mais de clareza do tipo de amor que vocês devem esperar das pessoas e do tipo de amor que vocês devem entregar para cada pessoa. É para se organizar dentro de vocês isso. Então, coloquem no primeiro quadro, né, o nome de pessoas que devem estar nessa classificação: amigos, o amor eros e o amor ágape. Façam isso como um exercício, só para ver se está tudo no lugar e, se não tiver, ordenar, tá? Para que vocês consigam verdadeiramente entender também para quem está faltando dar amor. E se tiver na sua cabeça que está faltando receber o amor de alguém, que vocês entendam que o amor já está disponível e que ele é derramado todos os dias, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente perceber. Então fiquem atentos aí, somos amados todos os dias. Somos amados todos os dias. O amor que a gente precisa, ele está derramado todos os dias sobre nós. Ele já foi entregue. Certo? Era isso. Espero que tenha ficado claro. Mas se tiverem dúvidas de verdade, perguntem, porque esse é um assunto muito importante. Parece simples, mas eu tenho certeza, espero pelo menos, que daqui para frente vocês consigam olhar para as pessoas de uma forma diferente, com um olhar de amor diferente. Olhar para os filhos com um amor de filho, os amigos com amor de amigo. E se frustrar menos com as pessoas, poder entregar mais, porque aí você agora sabe, né? Quando a gente sabe para quem dar o que, a gente consegue fazer melhor. É isso por hoje. Bom, nós vamos tirar agora esse momento de oração, finalizando. Se alguém tem seu pedido de oração, pode levantar sua mão e falar.